Vamos para a Antártida. Vamos lá, você tem tempo. Lembre-se de se agasalhar bem. Aqui estamos nós, no meio de infinitas planícies brancas de neve e gelo. Em alguns lugares, a temperatura fica de congelar a cara, chegando a 89 graus negativos. É tão frio que se você jogar água quente de uma caneca, ela provavelmente cairá na forma de um pingente de gelo. Porém, esse frio é quente em comparação com a definição de zero absoluto. Os cientistas o medem na escala Kelvin, onde zero é o ponto mais baixo. E é por isso que não há nada mais frio do que essa temperatura. Todos os objetos são compostos de átomos e moléculas. Quando a temperatura de qualquer objeto aumenta, suas moléculas se movem rápida e caoticamente, produzindo energia cinética. Se a temperatura de um objeto cai, suas moléculas se movem mais lentamente e sua energia diminui. Portanto, o zero absoluto é quando as partículas param completamente. Não há movimento, o que significa que é impossível torná-lo mais frio. 0 Kelvin é igual a menos 273,15 graus Celsius. É 3 vezes mais frio do que na Antártida. Então, imagine que os cientistas criaram uma sala de vácuo e a encheram de gás no zero absoluto. O que acontece se um ser humano entrar lá? Não consigo imaginar que isso seja bom, então vamos mandar o Bob aqui. Mas não se preocupe, ele é um boneco de teste de colisão. Primeiro, um pouco de contexto. Quando um objeto quente entra em contato com um objeto frio, suas moléculas trocam energia. As partículas que se movem rapidamente transferem sua energia para as que se movem lentamente e começam a desacelerar. Assim, ocorre uma troca equivalente e a temperatura se iguala. Mas, por padrão, as moléculas se movem muito lentamente até serem carregadas com energia. E, ao mesmo tempo, se você tiver um objeto aquecido, precisará de mais energia para resfriá-lo. Sim, é um pouco confuso, então vamos voltar para onde a diversão começa. Sim, se você chegar ao zero absoluto, ficará congelado em alguns segundos, porque todas as moléculas começarão a ficar mais lentas. Mas o que acontecerá com o seu corpo? Bem, vamos acompanhar as aventuras internas do boneco de teste de colisão. Primeiro, seus vasos sanguíneos se estreitam nos locais mais frios. O corpo distribui o sangue das áreas congeladas para os órgãos vitais, como o fígado, os rins, o coração e o cérebro. É como um modo de emergência. O corpo do manequim armazena energia e sangue para os órgãos mais importantes, retirando-os de áreas menos importantes. E então, começa uma coisa muito terrível. O corpo é composto por bilhões de células. Quando suas moléculas entram em contato com uma temperatura fria, elas se tornam mais lentas e congelam. Você se lembra do que acontece com a água em um estado congelado? Retire uma garrafa do freezer e deixe-a descongelar em temperatura ambiente. Você verá que o volume do líquido diminuirá após algumas horas. E quando a água congela, ela aumenta de volume. E o corpo humano é mais da metade composto de água. Portanto, dentro do manequim, suas células ficam cobertas por cristais de gelo afiados que rompem a estrutura celular interna. Os músculos e os vasos sanguíneos do manequim são rompidos. Sua pele adquire uma tonalidade azul escura e o sangue congela em suas veias. Mais alguns segundos e o boneco congela completamente. A temperatura de zero absoluto interrompe todos os processos internos. Ei, o boneco de teste de colisão diz que queria ficar frio, mas acho que já tá demais. Enquanto isso, as moléculas não estão apenas em objetos vivos. As partículas estão em toda parte e o zero absoluto também as afeta. Os raios de luz atingem a posição energética mais baixa. Os fótons ficam mais lentos e não conseguem mais se mover na velocidade da luz. Ok, agora é hora de terminar o experimento. Algo está dando errado. E a história se torna fantástica e hipotética. Os cientistas não conseguem colocar as moléculas em movimento, e as partículas vizinhas em movimento não lhes dão sua energia. Por alguma razão, o gás não consegue absorver a energia. Suas moléculas congeladas desaceleram as outras. O gás penetra através das paredes da sala de vácuo e inicia uma reação em cadeia. As moléculas congelam uma a uma. É como se elas tirassem um cochilo e carregassem toda a matéria ao redor com esse sono. A área de gás está se expandindo. As paredes, portas e janelas do laboratório estão congeladas. Os cientistas estão cobertos de gelo. Em seguida, a nuvem sai do prédio. É como uma mancha branca que continua crescendo e crescendo. Os raios solares chegam lá, mas não conseguem entrar muito rápido. O zero envolve a grama, as árvores, as estradas e os carros. Os cientistas começam a soar o alarme assim que uma cidade inteira entra na nuvem de zero absoluto.
A parada das moléculas em movimento ocorre tão rapidamente que os cristais de gelo não têm tempo para danificar a pele e o corpo dos seres vivos. Não se trata nem mesmo de congelamento, mas do cancelamento da vida existente. As moléculas de oxigênio e dióxido de carbono são congeladas. O ar fica mais denso. Aqui, um indivíduo congela em um salto e permanece no ar. Aqui, o pássaro congelado continua suspenso no ar. As coisas dentro da área fria são semelhantes a uma imagem 3D. Tudo congelou em movimento. É como se alguém tivesse tirado uma captura de tela de uma vida inteira e a imprimido. E enquanto a nuvem de zero absoluto continua a se espalhar, os cientistas estão correndo para resolver o problema. O gás está crescendo e divergindo em todas as direções. Se engolir a Terra inteira, interromperá todos os processos químicos em nosso planeta. E sem esses processos, nosso lar se tornará apenas mais uma rocha espacial, um pedaço de matéria sem vida preso no tempo. Entretanto, a verdadeira catástrofe não ocorrerá quando a nuvem envolver toda a superfície do globo, mas quando atingir o núcleo do nosso planeta. Isso pode levar à liberação de energia que destruirá o planeta. Talvez o núcleo possa resistir ao zero absoluto. De qualquer forma, as pessoas não vão esperar que isso aconteça. O gás frio encontra um vulcão. Os fluxos de lava emitem um silvo ensurdecedor e congelam. Nuvens negras de vapor se espalham pelo ar. A nuvem fria penetra no vulcão. A colisão de temperaturas frias e quentes libera energia. O vulcão entra em erupção e lança não bolas de fogo, mas pingentes afiados de magma congelado. Enquanto isso, chuvas fortes estão começando a cair em todo o planeta. Quando o ar quente colide com o ar frio, ele se afasta porque tem menos densidade. O líquido aparece na atmosfera e forma nuvens. Portanto, enquanto a nuvem gigante congela uma parte do planeta, nuvens de chuva encharcam a outra. E agora os cientistas finalmente encontraram uma solução. Eles criaram um gás com uma estrutura molecular alterada que pode parar a temperatura de 0 Kelvin. Então, imagine que você está aquecendo água. Quanto mais as moléculas de água aumentam sua energia cinética, mais quente a água fica. As moléculas estão se movendo cada vez mais rápido, mas nem todas as partículas se movem com a mesma rapidez. Algumas delas têm energia média e lenta. Além disso, o estado de baixa energia das moléculas é mais provável. Isso significa que apenas algumas partículas se movem muito rapidamente na água quente. Essa distribuição de partículas de baixa e alta carga é chamada de distribuição de Boltzmann. A distribuição está em toda parte, tanto em objetos quentes quanto em frios. Se observarmos qualquer objeto em nível molecular, veremos que há muito mais objetos de movimento lento do que de movimento rápido. E então, os cientistas encontraram uma solução. Eles criaram um gás que funciona na direção oposta. Dentro dele, há mais moléculas em movimento do que moléculas lentas. Os cientistas esperam que esse gás desperte as partículas adormecidas na nuvem de zero absoluto. Assim, dois gases colidem um com o outro. A nuvem fria não consegue congelar a nuvem de distribuição de Boltzmann reversa. Há muitas moléculas ativas. Assim, bilhões de moléculas ativas carregam as moléculas congeladas com energia. Todas as moléculas começam a se mover e compartilham sua energia com as moléculas vizinhas. Os objetos dentro da nuvem de gás começam a despertar. As pessoas estão lentamente voltando a si. Assim que as moléculas entram em movimento mínimo, começam a receber energia dos raios solares. O movimento das partículas é distribuído igualmente entre as duas nuvens de gás e a vida volta ao normal. A ordem molecular foi restaurada. Certo, e nossa pequena fábula aqui chega a um final feliz, embora não totalmente crível. Resumindo, não se preocupe. Os cientistas criaram o zero absoluto artificialmente e isso nunca acontecerá naturalmente. Não existe essa temperatura em nenhum lugar do universo. O movimento das partículas permanece mesmo nos cantos mais distantes e escuros do espaço com temperaturas recordes de baixa. A aparência do zero absoluto é impossível, porque sempre haverá moléculas ao redor que se movem e compartilham sua energia umas com as outras. A propósito, nenhum ser humano, animal ou boneco de teste de colisão foi ferido durante a produção desse vídeo. Os advogados estão felizes? Ótimo!